Vamos lá, o assunto agora é política. Nesse sábado chegou ao fim a versão brasileira da maior conferência conservadora dos Estados Unidos, o Conservative Political Action Conference. Ana Paula, vamos lá. O aspirante aqui a embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, teve um papel de destaque aí, não só no processo de importar esse evento aqui para o Brasil, como também ali no transcorrer do evento todo, como mestre de cerimônias, tal. Qual é o impacto dessa reunião, a chamada CPAC, na imagem dele? E como você vê, porque parece que fica também cristalina a ideia de que a direita no Brasil busca, de alguma forma, uma organização que até os dias de hoje não teve, né? Bom, eu palestrei lá na CPAC sobre atletas trans no esporte feminino. Eu acompanhei algumas notícias sobre essa conferência que é muito famosa nos Estados Unidos, já acontece há muitos anos nos Estados Unidos. E as notícias, elas não retrataram o que realmente aconteceu lá, porque lógico que teve grupo de adolescentes que gritaram mito, mito, mito. E lógico que esses adolescentes, eles fazem o barulho, né? Eles pegam as manchetes. Mas teve muita palestra muito interessante, como o Benê Barbosa sobre desarmamento, segurança pública, o Heritage Foundation também sobre liberalismo econômico, mostrando os gráficos de como o Brasil ainda é um país fechado economicamente. Teve palestras de estudantes americanos, universitários. Então, foi um evento bem diverso no sentido dos assuntos ali abordados, e eu acho que a direita, ela está tentando se organizar de uma certa forma, até para agrupar o que é preciso, que dentro da direita há vários grupos, né? Eu, por exemplo, eu fui convidada pelo Eduardo e pela organização do CPAC, mas eu critiquei a indicação do Eduardo para a embaixada nos Estados Unidos. Então, eu acho que as críticas, elas têm que existirem, mas o meu pai falava muito isso: minha filha, não é só o que você fala, é como você fala o seu argumento. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não entrar numa histeria de qualquer lado. O espectro político, ele, de uma certa forma, ele está um pouco tóxico, e a gente tem que começar a reconstruir pontes e não pregar só para convertido. A gente tem que começar a tentar achar pontos em comuns dentro da direita ou do centro, trazer gente da esquerda, porque senão a gente vai atolar, a gente não vai sair de onde a gente precisa sair como nação, como país. Sim. Concordo quando você diz isso, porque eu acho que essa polarização, ela interessa a quem está no poder, né? De repente fazer um uso estratégico dessa polarização, a gente vê muito isso. Mas para o povo, que vira povo unificado após a eleição, porque quem está lá vai ter que governar para todo mundo, é sim prejudicado nesse processo. Você, uma pergunta antes da próxima que eu vou te fazer: você sempre se percebeu como uma pessoa de direita, assim, na tua vida toda, assim, ou na tua trajetória, na tua formação como pessoa mesmo? Você sempre se percebeu dentro desse espectro da direita? A primeira vez que eu ouvi o nome Reagan, eu tinha 13 para 14 anos. Foi em casa, e meu pai, que era professor e tinha que lidar com greve de professores e sindicatos, e às vezes eram crises escolares grandes. Ele era diretor de uma escola grande lá em Lavras. Então, às vezes ele chegava em casa, sentava na mesa e olhava para minha mãe e falava: o que o Reagan faria? E eu cresci com aquele nome. Quem é Reagan, né? Cresci com aquele nome. E aqui no Brasil, infelizmente, né, o nome Reagan foi um pouco assim demonizado, ator de filme B, cowboy de filme B. E eu comecei a ler sobre Reagan ainda quando eu jogava, nos meus 20 anos, e aí é que tá, a gente tem que... Me identifiquei com as ideias, com a postura, com a elegância, com o norte. Comecei a estudar as políticas, os 25 anos de progresso que os Estados Unidos passaram depois da administração dele. Então, é aquela coisa, a gente tem que parar de idolatrar políticos e sim discutir as ideias, o que eles levam e as
consequências de cada ação e de cada político. O Reagan, ele simplesmente era um condutor de ideias que eu acredito que no meu cotidiano são as que eu acredito. A gente observa, né, nessa discussão, né, que ganhou a tônica e virou a discutir sobre política, né, falar sobre política ganhou um ar pop, né, todo mundo fala isso, todo mundo quer saber, quer ouvir, e isso é bom dentro do processo democrático. Mas você, como conservadora, de direita, como é que você vê a ascensão da família Bolsonaro? Porque eu vejo amigos, comentaristas, aqui inclusive da própria emissora, né, que são conservadores mesmo, mas não vou dizer que sentem uma pontinha de vergonha, assim, receio de ter que entender que quem está lá no comando do país é uma pessoa nitidamente identificada com a direita, mas muito mais também pelo reacionarismo. Principalmente da figura do pai, né? Talvez os filhos, como uma geração mais moderna, busquem essa questão do liberalismo, junto com o conservadorismo, coloquem mais à frente disso. Como é que é para você? Como você vê a família Bolsonaro como representante desse movimento conservador no Brasil? Bom, acho que são 2 pontos. Acho que o primeiro a gente tem que ter críticas pertinentes em relação a isso, em relação a qualquer governo, e eu tenho algumas críticas e discordâncias pontuais em relação ao governo Bolsonaro, mas eu volto aqui de novo para o Reagan, que ele costumava falar: se você concorda 80% do tempo com alguém, essa pessoa é um aliado e um amigo, e não 20% um traidor. Né? O problema daqui do Brasil, que eu vejo comparando com a política americana, é que nos Estados Unidos tudo é muito definido em 2 partidos, o Partido Republicano e o Partido Democrata. Dentro de cada partido existem suas vertentes ali dentro, mais esquerda, mais centro. Dentro do próprio Partido Democrata agora tem políticos a lá JFK, ali de centro, social-democrata, até a extrema esquerda que quer mais impostos e mais programas sociais, enfim. O Partido Republicano, a mesma coisa. Ali dentro do Partido Republicano existem conservadores, libertários, liberais. Então, essa divisão ela não fica muito explícita quando ela acontece dentro de cada partido. Aqui no Brasil, eu torço muito para que uma reforma política aconteça, porque 34, 5 partidos. Coisa, e aí, o que acontece? Aquela coalizão de momento, eu vou me juntar com você hoje porque eu preciso passar isso. Sim. Amanhã eu junto aqui. Sim. Então, essa coalizão e essa quantidade de partido, a gente precisa começar a rediscutir uma reforma política mais para frente, colocar ela no nosso norte e no nosso radar, porque ela é muito importante. E fica muito claro quando você coloca assim, trazendo um pouco do modelo, da ideia do modelo americano, porque pra gente, se você reconhecia, por exemplo, no espectro à esquerda, vários partidos ali, como você disse, né, dos mais radicais, aos que foram atenuando o seu discurso e chegando próximo ali ao que a gente hoje define como centro-esquerda, né? Mas na direita, essa nitidez não aconteceu, pelo menos a mim. Eu não percebia dessa forma esses diferentes espectros dentro da chamada direita brasileira, né? Enfim, a direita mais radical, os mais moderados, próximos ao centro. No fim, eu acho que a melhor solução, e que dificilmente a gente consegue implantar e viver mesmo na prática, é a moderação, né? O equilíbrio, o equilíbrio entre as diferentes forças, entender o que pode ser melhor na maneira de fazer a gestão do país, o que pode ser melhor, que é originalmente visto como uma questão um pouco mais dentro do progressismo, e o que é melhor para o país, algo considerado mais dentro do que a gente define como o conservadorismo, digamos assim. Vamos a Brasília, ouvir Zé Maria Trindade. Zé, você conhece muito bem a nossa política, e queria que você falasse um pouco para a gente sobre o conservadorismo no dia a dia aí da política brasileira e do nosso histórico nesse sentido. A gente está conversando aqui, você está ouvindo a nossa conversa com a Ana Sim. Paula, e um pouco já colocamos aqui para o ouvinte. Mas você, na prática, Zé, como é que você enxerga a questão do conservadorismo em Brasília, principalmente nos dias de hoje, depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro? Pois é, Edgar, muito bom dia, Ana. A Leila do vôlei virou senadora, né? Foi eleita senadora aqui pelo Distrito Federal, virou política, tentou ser deputada e foi eleita senadora. Então,
é uma transição importante de pessoas que estão chegando na política e com ares novos, né? Olha, Edgar, eu sempre convivi com esse debate por aqui. Desde o início, na cobertura da Constituinte, esta discussão foi iniciada. Naquela época, a direita estava com carimbo de corrupção na testa, principalmente porque a direita era representada por pessoas em todos os estados, todos tinham o seu corrupto da direita de plantão. O Maluf era o mais famoso, né? Então, iniciou-se esse debate durante o processo constituinte e dentro dos partidos, como a Ana Paula está dizendo aí, havia exatamente isso. O MDB, né, na época era o grande partido, tinha lá o MUP, o Movimento Unidade Progressista, era um grupo de esquerda dentro do MDB, que virou o PSDB. E assim por diante. Dentro também dos outros partidos, existiam dificuldades até de convivência ali ideológica. Só que é o seguinte, ficou-se com a possibilidade do Brasil ser todo de esquerda. E eu sempre me perguntava, não é possível. 30% pelo menos do eleitorado brasileiro, ou seja, dos brasileiros, são de direita. E eu via PDS, PFL se recusando a ocupar esta fatia. Isso sempre me incomodou. São Paulo, por exemplo, PSDB e PT disputando, eu dizia, mas São Paulo, um estado industrial, tem tudo a ver com uma abertura para a direita, né, para o liberalismo. Mas não, aí me disseram, olha, o Maluf queimou essa área lá em São Paulo e é por isso da dificuldade de implantar o debate. E aí, na eleição do presidente Jair Bolsonaro, que eu considero o primeiro presidente brasileiro eleito avulso, ou seja, independente, ele não tem partido, a gente está vendo aí que o PSL não é Bolsonaro e não é o partido dele, né? Ele definiu e liderou ali uma linha de direita que ultrapassou a Bolsonaro. Hoje, Ana, a gente vê claramente que um grupo de deputados defende o ministro Paulo Guedes com força, porque entende que ele é o representante liberal no governo Bolsonaro, mais até do que o governo Bolsonaro. Então, a linha que se traduz aqui é a seguinte, eu pergunto direto aqui para os deputados, e aí, virou a chave? E a resposta é sempre, não, o Brasil não é conservador, o Brasil não é de direita, mas tem uma fatia grande de 30%, e isso vai se normalizar na política. É preciso ter voto, né, para fazer essa normalização ou fazer esse equilíbrio, porque até hoje as contas que se tem aqui é de que 30% ali de esquerda, 30% de direita e 30% define para um lado ou para o outro. Olha, nós temos 35 partidos políticos e podemos chegar a 100, porque existe uma fila no Tribunal Superior Eleitoral. Haja ideologia para tanto, né? Haja, nem para os 35, imagina para 100, Ana. É isso que o Zé Maria falou, eu fico imaginando o Zé ali em Brasília tentando acompanhar essa movimentação, né, que de acordo com o vento vai para um lado, vai para o outro, de acordo com as pautas. Então, por exemplo, mesmo que haja discordâncias pontuais em relação a esse governo, a gente não pode esquecer que o Paulo Guedes, ele foi muito elogiado, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Paulo Guedes e Sérgio Moro são dois nomes que estão dando outra cara ao Brasil, porque o americano, independentemente do partido, se é democrata ou republicano, ele quer o império da lei, ele quer o império, ele quer ele não atura a impunidade. O império da lei é sempre um pilar muito forte ali do americano, democrata ou republicano. Então, o Sérgio Moro e a própria Lava Jato, eles trouxeram uma cara nova ao Brasil em relação a essa luta contra a corrupção e contra a impunidade, e o Paulo Guedes também, essa cara de o Brasil está se abrindo mais economicamente, tentando combater também essas regulações. Aqui no Brasil, quando eu conto para americanos sobre os nossos cartórios, que eu tenho que ir lá mostrar que a minha assinatura é minha toda vez, americano não tem cartório como nós temos aqui. E o império que os cartórios, eles, né, tem aqui no Brasil. Então a gente tem um longo caminho. O que eu sempre falo para todos dos painéis e nas palestras que eu faço, aceitem falar em qualquer lugar, seja no palco da direita, no palco da esquerda, no palco do centro, tentem começar a construir
construir pontes, porque a gente está vivendo uma janela nesse governo que há críticas, mas há muita coisa boa acontecendo também, e eu acho que a gente tem que começar a construir pontes. Eu acho que muitas pontes foram destruídas em muitos anos de PT administrando o Brasil, então é um convite aqui que eu deixo mesmo para que a gente comece a ter uma interlocução mais saudável e, quem sabe, sonhar com uma reforma política aí, né, Zé? Diminuir um pouco de 35, quem sabe a gente cai para 10? Será? O retrato, para mim, Ana, é a formação do Estado brasileiro. Eu não admito a ideia de eleger um governador para pagar folha de pagamento, aposentadoria e acabou o dinheiro. Isso é uma humilhação. Né? Não é possível. Isso aí é o retrato do que aconteceu no Brasil nos últimos anos. O inchaço, o tamanho do Estado, virou um monstro. E esse monstro veio acompanhado aí de burocracias e de vários gatilhos ali para vender dificuldades, apresentar dificuldades e vender facilidades. Então é preciso fazer mudanças nessas situações que o ministro chama de chiqueirinhos. Foram criados vários chiqueirinhos, muita gente ganhando dinheiro em cima dessas dificuldades do Estado. Eu acho que aí está a chave a ser mudada. Agora, a boa notícia é de que esse debate já está colocado no Congresso Nacional, Câmara e Senado. Os dois lados já discutem ideologia, já discutem posições sem agressões, e isto é muito importante. Valeu, Zé. Obrigado pelo papo, pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília, meu camarada. Muito bem, obrigado. Muito bom dia. Bom dia, Ana.